Primeiramente, bom dia, quero dizer que é um prazer muito grande estar com vocês aqui, poder, inclusive, ver que loja bonita, está de parabéns aí, o Rinaldo. Infelizmente, dentro do ambiente evangélico, tem muita coisa bagunçada, muita coisa mal feita, né? Muita falta de qualidade, nos pastores, nas pregações. A música é o que está um pouquinho melhor, mas a gente tem muita falta de qualidade nas lojas, nos procedimentos, muita falta de qualidade na forma de levar as coisas. Felizmente, a gente tem uma extrema grande qualidade no condutor do cristianismo, que é Jesus Cristo. Então, se não quebrou até hoje, é porque, pelo menos, o líder é de alta qualidade, né? Porque nós, como cristãos, a gente está deixando muito a dever. E talvez uma das coisas que a gente deixe mais a dever é criar um cristianismo interna corporis, um cristianismo voltado para si mesmo. E a gente vê que as pessoas sequer conhecem o cristianismo. Hoje a gente tem um cristianismo que é conhecido mais pelo que a gente é contra do que pelo que a gente é a favor. E é um negócio extremamente depressivo alguém ser conhecido só pelo que é contra e não pelo que é a favor. E eu faço parte do movimento negro, eu participo de várias demandas sociais e, como juiz, eu lido, né, com o pior que tem quando tudo dá errado, com o direito criminal, com a pessoa que quebra, que fale, com o fraude, com a pessoa que trafica, com o toxicômano, com a bandidagem, com a corrupção. E eu sei o quanto que o cristianismo tem feito pela sociedade, através de pessoas que, com desprendimento total, às vezes com abandono dos próprios interesses da própria vida, têm ajudado toxicômanos, têm ajudado prostitutas, têm ajudado mendigos, moradores de rua, têm ajudado empresários também. Quantos são os empresários que deixaram de ser empresários, os famosos safados capitalistas, e se transformaram em empresários com uma outra visão? Eu já tive a oportunidade de fazer uma palestra para homens dentro de uma igreja. Um empresário chegou chorando depois da palestra e falou para mim o seguinte: eu trato os meus funcionários como se fossem cachorros. E cristão, frequentador de igreja, Bíblia debaixo do braço, mas quando a gente teve uma conversa séria sobre integridade, a conversa foi sobre integridade, e eu disse que não existe integridade sem você respeitar o próximo, e que integridade não é um assunto religioso, tanto que a máfia exige integridade dos seus membros, então, e certamente a máfia não é uma organização eclesiástica, e o resultado disso foi que ele chegou chorando e falou assim: eu não tenho tido integridade no meu local de trabalho. E é um empresário, e eu tenho certeza que a partir dali alguma coisa começou a mudar. Bem, vamos conversar um pouco sobre o tema. Você já sabe, meu nome é William Douglas, eu sou conhecido como guru dos concursos e sou conhecido como guru dos concursos em razão de ser um grande especialista em concurso. Eu fui reprovado no concurso para o Colégio Naval, fui reprovado para oficial de justiça, fui reprovado para promotor de justiça, fui reprovado para defensor público, depois fiz de novo, fui reprovado de novo, fui reprovado também no concurso para juiz de direito. Estudei 1 ano e meio, então fiz mais uma vez, e aí finalmente, depois de 1 ano e meio estudando, eu fui reprovado para juiz de direito novamente. Além disso, várias garotas que eu quis namorar não me deram bola. E eu sempre conto que depois dessa experiência eu resolvi desistir e tomar conta das fazendas de mamãe ou da metalúrgica de papai, porque eu não aguentava mais essa pressão de concurso, matéria, todas essas dificuldades. Eu só fui atrapalhado nos meus planos porque mamãe não tinha fazendas e meu pai não era dono de metalúrgica. Então, já que eu não tinha uma herança para administrar, já que infelizmente minha mãe não era latifundiária nem meu pai um industrial, eu fui obrigado a continuar no ramo dos concursos, aonde acabei obtendo sucesso. Fui primeiro colocado em vários concursos, fui primeiro colocado para delegado de polícia, primeiro colocado para defensor público, primeiro colocado para juiz de direito, quarto colocado para professor da Universidade Federal Fluminense, quinto colocado para analista judiciário TRF e oitavo colocado no concurso para juiz federal, que é o cargo que eu exerço hoje, onde sou o segundo mais antigo para ir para o tribunal. Já sou juiz há 21 anos, fui o juiz mais novo, o delegado mais novo, o defensor público mais novo, quando fiz o concurso, e como juiz sou o primeiro colocado em produtividade,
o que é importante, porque ser produtivo como juiz cumpre os meus deveres funcionais, cumpre os meus deveres religiosos, porque dentro da visão protestante, dentro da visão protestante, o trabalho é sagrado, então ser um bom profissional é um assunto religioso para quem pratica a Bíblia, e também é muito útil para eu dormir mais feliz, de eu não me sentir lesando as pessoas, quando, por exemplo, estou numa segunda-feira aqui em São Paulo, mas ninguém vai poder falar nada, e isso me protege dos invejosos e das pessoas do contra, porque se reclamarem que eu estou aqui hoje de manhã, eu vou falar assim, bem, me apresenta alguém que produza mais do que eu vou parar de viajar. Enquanto você não me mostrar alguém, você vai ter que reconhecer que viagem aumenta a produtividade. Eu acho que mais pessoas deveriam viajar. Agora, o que eu gostaria de transmitir uma experiência é que, quando eu estava sendo reprovado, eu procurava as pessoas que tinham sido aprovadas em busca de socorro. E essas pessoas me davam respostas amorosas e solidárias, como, por exemplo, você abre aqui para mim. Respostas solidárias, amorosas, como, por exemplo, se vira, dá teu jeito, vai estudar, eu estudei, estude você. Então, eu fui apresentado a esse tipo de solidariedade, que é a solidariedade de uma sociedade competitiva, onde só existe lugar para os mais fortes, para os mais inteligentes, para os primeiros colocados, para os mais ricos, e quem não tiver nesse grupo, quem não conseguir se inserir nesse grupo, ainda que mediante fraude, ainda que mediante corrupção, se a pessoa não se insere no grupo dos aquinhoados, ela realmente vai ter bastante dificuldade, ela vai ter problemas. O ideal é que você seja alto, louro, de olhos azuis, empresário, rico, inteligente e famoso, né? Mas como eu, apesar de ser alto, louro e de olho azul, eu já fui morador do bairro pobre, como eu já fui o cara que não tinha dinheiro para comprar, ao mesmo tempo, o refrigerante e a batata frita no Bob's, né? Eu revezava eu e outro pobre, né? Cada um comprava uma das duas coisas e a gente bicava um pouco do outro. Então eu sei, eu já tive essa experiência, olha só, a sociedade é assim. Normalmente as pessoas não têm tempo para os fracos, os desafortunados. Normalmente quem tem são os católicos, fazendo as obras sociais católicas, os espíritas fazendo as obras sociais espíritas, os evangélicos fazendo as obras sociais evangélicas. Normalmente quem tem tempo para pobre de uma forma desinteressada são esses cristãos. Não que não existam ateus que sejam assim, eu conheço vários, não que existam pessoas que não sejam religiosas que sejam assim, eu conheço várias, mas de uma forma mais organizada e em termos de quantidade, não tem como você negar que são os cristãos, os que se apresentam como cristãos, e católicos, evangélicos e espíritas se apresentam como cristãos, e quando eu falo em espírita, se apresentando como cristão, boa parte dos evangélicos vai ter crise, só que eu não estou aqui para definir quem é cristão, eu estou dizendo quem se apresenta como cristão. E na nossa sociedade, a influência do cristianismo faz com que católicos, evangélicos e espíritas se apresentem como cristão, e embora tenhamos todas as divergências teológicas, eu, por exemplo, não acredito em reencarnação, já é uma base do espiritismo, a gente tem que reconhecer que os espíritas fazem um belo trabalho social. E isso também pode chocar alguns evangélicos. Quando eu faço palestras filantrópicas, eu não estou preocupado se quem vai receber os alimentos é uma instituição católica, uma instituição evangélica ou uma instituição espírita, porque eu acredito, como dizia o Betim, que fome não tem religião, fome é fome, né? E é por essas razões que eu faço parte do movimento negro, que é de uma ONG, uma OCIP católica franciscana, e é onde eu sou liderado por um padre franciscano, Frei Davi, que é um arrumador clássico de confusão. Onde você tiver uma confusão racial, ele está lá no meio. Passeata contra São Paulo Fashion Week porque não tem negro, cota, banco que não contrata negro, entrando com ação. Lá no Rio,
das empregadas domésticas não serem obrigadas a usar uniforme nos clubes dos ricos. O Frei Davi gosta de uma confusão, ele realmente ele arruma bastante confusão, e nada mais divertido e cristão e cívico e também laico do que você entrar numa boa confusão sendo liderado por um bom arrumador de confusão. Então, por admiração pelas confusões que ele arruma, eu sou da mantenedora católica franciscana da Educavo. E eu tenho tido vários problemas por causa das minhas posições, porque há muitos evangélicos que têm problema de eu me relacionar com o espírita, de eu me relacionar com o católico, de eu citar o Papa Francisco, que eu acho um cara fantástico, apesar de argentino, né? Ele é um... Você vê como é que é, né? Ele já entrou no papado fazendo um milagre, né? Que é fazer brasileiro gostar de argentino. Então, não podemos negar que ele realmente tem uma... Mas já é uma coisa, né? E escolher o nome de Francisco, que é outro problema dos evangélicos, a gente fala de Francisco, que o pessoal já começa a se coçar, e o Francisco, lamento, eu sou protestante, o Francisco não é dos católicos, o Francisco é do cristianismo, até porque ele é anterior à reforma, então, até do ponto de vista cronológico, não dá para os católicos falarem que o Francisco é deles. O Papa Francisco, ok, mas o Francisco de Assis, não, esse é de todo mundo. E eu uso o anel franciscano, que também cria confusão. Minha mulher, por exemplo, que é um pouco menos liberal do que eu, ela já me pediu para não usar o anel franciscano, me fez um pedido todo especial, e eu falei que, lamentavelmente, eu não ia atender esse pedido dela, porque eu sou um admirador dos cristãos que me antecederam. Então, eu admiro o Bonhoeffer, que perdeu o pescoço no enforcamento porque foi contra o nazismo. Eu admiro o Martin Luther King, não só o primeiro, né, o da reforma, mas também admiro muito o americano. Vivo citando. Eu admiro o Desmond Tutu, que traz também uma outra visão. E dentre os cristãos que eu admiro e vivo citando, está, sem dúvida, Francisco de Assis, que fala do compromisso com os pobres, que é um compromisso cristão. O Francisco falou isso tirando de Jesus. E é o anel de Tucum, que era o anel de casamento dos pobres, né? Lá atrás, os negros não tinham dinheiro para ter o anel de metal, então faziam anel de coquinho, para seguir a tradição. E lembra os pobres. Mas quando eu falo de pobre, eu quero deixar claro que eu trabalho com 3 tipos de pobre. O pobre tradicional, que é o que não tem dinheiro, que não tem acesso aos bens da vida, que não tem acesso à polícia, justiça, educação, cultura, saúde. Eu tenho um compromisso com esses pobres. Tenho um compromisso com outros pobres que eu conheço, alguns deles bilionários em termos financeiros, alguns deles multimilionários, mas conheço homens bilionários que não têm tempo para se divertir, que vivem angustiados, que não estão bem com a esposa, que não estão bem com os filhos, que não estão bem consigo mesmos, que estão com a saúde ruim, que têm um patrimônio extraordinário que não gastam, que não usam, que não usufruem. Conheço homens multimilionários cujas esposas recebem menos presentes que a minha esposa, servidor público e professor. E eu falo para esses caras, olha só, eu sou mais rico do que você, porque você tem e não usa. O que eu tenho, muito menos eu uso. Então, eu aproveito mais a minha riqueza do que você. E eu cito Salomão, que diz que o homem que não aproveita a riqueza que tem não é melhor do que um aborto. Então, eu falo, olha, você é tão bem-sucedido quanto um aborto. Claro, você tem que ter algum tipo de liberdade para dizer que o cara é um sucesso como um aborto, né? Mas, pelo menos os que eu tenho intimidade, eu falo, os que vão assistir uma palestra minha vão ouvir a mesma coisa sem ter a intimidade, mas se sentou ali para ouvir, então eu tenho a oportunidade de falar. Então, também tenho um compromisso com esses pobres, os pobres ricos. E o terceiro pobre que eu tenho um compromisso é com William Douglas, que eu tenho sempre que lembrar, que, como dizia Davi, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor tem cuidado de mim. O maior risco de homens poderosos, e modéstia à parte, eu sou um homem poderoso, eu sou uma autoridade federal, eu tenho uma inteligência acima da média, bem acima da média,
os testes de QI que eu fiz confirmam que eu tenho uma inteligência bem acima da média. E o fato de ser eloquente, eu treinei para ser eloquente. Eu já falei para mais de 1,5 milhão de pessoas. A minha palestra hoje aqui é de graça, porque é um presente, mas a minha palestra é bem cara. Eu cobro caro por uma palestra. Eu cobro tão caro quanto os melhores palestrantes do mundo corporativo. Então, eu provavelmente, quase que certamente, sou o juiz mais bem remunerado como palestrante do país. Já falei para a Fiesp, já falei para a Expo Management, falo em eventos corporativos. Então, o fato de eu ser um palestrante reconhecido, bem remunerado, o fato de eu ser um juiz federal, uma autoridade, daqui a pouco membro do tribunal, o fato de ter uma inteligência acima da média, o fato de ter 850 mil livros vendidos, de ter ido 2 vezes no Jô Soares, 3 vezes no Fantástico, de ser considerado na empresa Top of Mind da minha área, de ter criado uma matéria, tudo isso pode me dar a ligeira impressão de que eu sou o cara e me dá a ligeira impressão de que eu tenho o direito de não seguir as regras que valem para todo mundo, ou que eu tenho o direito de, quando vou fazer uma palestra, pular a cerca, ou de ser arrogante, ou de achar que eu sou melhor do que os outros. E o dia que eu achar isso, eu vou estar extremamente equivocado. Então, eu preciso, e o anel me ajuda a lembrar disso, cada vez que eu olho para a minha mão, que eu tenho um compromisso com os pobres, com os pobres ricos e com o pobre do William, para que o William nunca esqueça que ele é pobre e que ele depende de Deus para as coisas importantes da vida. Saúde, vida, futuro. Eu não tenho, nem com a minha inteligência, nem com o meu cargo, nem com a minha oratória, a capacidade de evitar, por exemplo, que um vírus pequenininho, invisível, mate meu filho. Eu não tenho como evitar que uma bala perdida me ache. E eu acredito que Deus pode evitar essas coisas, então eu tenho que estar o tempo todo na dependência dele, e citando Deuteronômio 8,17, que diz que quando você conquistar as coisas boas da vida, não diga que o meu braço conquistou, a força do meu braço conquistou as coisas, mas diga que o Senhor deu força ao meu braço. E aí entra em uma ideia de parceria que é muito estranha para o cristianismo de hoje, porque no cristianismo de hoje tem pessoas que determinam a Deus, dão ordens para Deus, obrigam a Deus, então acham que Deus tem que fazer tudo, e tem pessoas que, com medo da teologia da prosperidade, se recusam a falar de sucesso, se recusam a falar de enriquecimento, se recusam a falar de uma palavra bíblica que é a prosperidade, que é uma palavra bíblica. O pessoal da teologia da prosperidade não tem o direito de me tirar a palavra prosperidade. Eles podem usar a palavra errada, porque usam democracia do jeito errado, usam justiça do jeito errado, usam voto do jeito errado, usam Deus do jeito errado, então usam previdência do jeito errado, então o pessoal costuma usar as palavras do jeito errado. Mas o fato de alguém usar uma palavra de forma errada não me tira o direito de eu querer usar a palavra de uma forma diferente, que para mim é a certa e que para ele vai ser errada. Então, prosperidade é a palavra bíblica. E é engraçado, porque quando eu lancei o meu livro, As 25 Leis Bíblicas do Sucesso, o que eu apanhei de protestante, de evangélico, o que eu ouvi de críticas as mais deselegantes, olha, foi muito grande. Apanhei bastante. Ok, faz parte. Mas o que eu quero dizer? Deixa eu voltar até a questão do concurso. Eu estava dizendo que eu procurava ajuda e não a tinha, porque não tinha um tempo para o fracassado. Mas quando eu passei em vários concursos em primeiro lugar, então o que aconteceu? Nesse momento eu comecei a ser procurado e ouvi as perguntas que antes proferia. Me ajuda, como é que faz para passar? Qual é o macete? Qual é o caminho das pedras? Então, por força da minha educação bíblica, de escola bíblica dominical, lá da professorinha da escola dominical, que tinha me mandado ler Tiago, carta de Tiago, fala claramente que aquele que sabe fazer o bem não faz comete pecado. E essa é a dimensão mais interessante do cristianismo, que não é o cristianismo das proibições, mas é o cristianismo assertivo, é o cristianismo da ação, é o cristianismo da alteração da realidade social e também da alteração da realidade espiritual, para aqueles que com ela se importam, mas o cristianismo não necessariamente vai produzir isso.
Então eu vim aqui falar numa igreja aqui num bairro mais pobre de São Paulo, e o pastor de lá, ele simplesmente fez casamento coletivo. Foi ali na comunidade e quem é que quer casar? E foi todo mundo, e a primeira coisa que perguntaram é se tinha que ser crente para poder casar. Ele falou que não. Segundo, que se tinha que pagar o dízimo. Ele disse que não. E ele fez um casamento coletivo das pessoas da comunidade, fez festa de casamento, fez jantar romântico na véspera, fez a festa de casamento, providenciou roupa de casamento para todo mundo, e uma das pessoas que casou é uma mulher que estava juntada há 23 anos. E com certeza, para aquela mulher, era um sonho impossível, absolutamente irrealizável, que depois de 23 anos, ela conseguisse realizar um sonho tipicamente feminino, de casar, de noiva, perante a sociedade. Isso é coisa que crente faz. Crente faz essas maluquices. E não necessariamente essa mulher, e esse pastor tinha essa consciência, tinha que ser membro da igreja, ou evangélica, ou declarar o credo apostólico, evangélico, protestante. Ele simplesmente foi lá e casou a mulher. E foi um negócio legal. Então, eu acredito no cristianismo que altera a realidade sem exigir como passaporte para receber o bem a aceitação do cristianismo. Até porque Jesus nunca fez essa pergunta antes de realizar nenhum milagre. Então, se Jesus não fez a pergunta, não acho que devamos nós fazê-la. Mas o fato é que, por causa de Tiago e por causa de Jesus, que determina que a gente trate o outro como gostaria de ser tratado, eu comecei a dar orientação para as pessoas, comecei a ter tempo para os rejeitados do ponto de vista do concurso público, os reprovados. Isso fez com que começasse a dar fila na 4ª Vara Federal de Niterói, porque eu era o único cara que tinha tempo, tinha currículo de reprovações e posteriores aprovações, e tinha tempo para esses caras. Começou a dar fila. Do que dá a fila, eu cheguei à seguinte conclusão: bem, peraí, eu não estou mais conseguindo trabalhar, eu vou ter que criar um método. Qual método eu vou criar? Eu vou escrever um livro, boto tudo que eu sei sobre como passar em concurso no livro. O cara que chegar, primeiro eu mando ele ler o livro, depois que ele lê o livro, se ele tiver dúvida, eu tiro só a dúvida dele, eu vou ganhar tempo. Simplesmente administração do tempo, nada mais do que um método de aumentar a produtividade. Escrevi o livro, ficou com 700 páginas, levei para 5 editoras, as 5 recusaram o livro, disseram que o livro não prestava, que o livro era grosso demais, que o livro, se não tem até a data de hoje... Um cara disse, olha, estamos no final do século XX, se um livro desse não existe no mercado até hoje, é porque um livro desse não vende. Ok? Eu sei que as desculpas variaram, mas a conclusão sempre foi: não vamos publicar o seu livro. E eu estou acostumado a ser rejeitado. Eu já tinha sido rejeitado antes na igreja, por vir do bairro pobre, já tinha sido rejeitado por ser branco demais, já tinha sido rejeitado por ser nerd, já tinha sido rejeitado por não saber jogar futebol nem vôlei, já tinha sido rejeitado por ser evangélico, também era um bom motivo para ser rejeitado lá atrás. Agora a gente está sendo rejeitado por outros motivos, mas lá atrás a gente já era rejeitado também. Então, como eu já tenho bastante experiência de ser rejeitado, não me doeu nada. E seguindo um segundo princípio bíblico, que é o do feedback, que é assim como ferro a fio, ferro, o homem é fio, seu companheiro, fiz 20 cópias do material, imprimi, fiz 20 xerox, encadernei, dei para 20 pessoas, todos 20 adoraram o livro, e aí eu cheguei à conclusão de que dessa vez os especialistas estavam errados, porque eu já fui rejeitado pelos especialistas algumas vezes, e o especialista estava certo. Eu fui rejeitado pelo especialista no concurso porque eu não dei a resposta certa. Noutras eu fui rejeitado por culpa do especialista, que ele não deu o ponto que eu merecia, mas mesmo assim ele que mandava, e eu tive que fazer o concurso de novo e acertar de novo para outro especialista que não fosse não débil mental quanto o primeiro, né? Me desse o ponto que eu merecia. Eu já fui rejeitado algumas vezes pelo especialista médico, que disse que as minhas taxas de colesterol ou o meu peso estavam muito acima, que isso ia me matar. Então, eu sei ser rejeitado pelo especialista, e às vezes o especialista está certo, mas às vezes o especialista está errado. E como os especialistas não queriam publicar o meu livro, e o livro era bom, porque eu tinha testado, não era uma aventura irresponsável, eu falei assim, bem, já que ninguém me dá oportunidade, eu vou criar minha oportunidade, eu vou criar minha editora, apresento meu livro para mim, aí eu publico o meu livro. Foi o que eu fiz. Eu criei minha editora, eu era o único funcionário dela, mas eu criei minha editora,
apresentei meu livro para mim, fiquei na dúvida. Editor, meu irmão, virou editor, já ficou mal. Fiquei na dúvida, mas acabei aprovando o meu livro, publiquei o meu livro, que é esse livro que está aqui. O Como... Não se preocupe, pode deixar. Esse livro aqui, que é o Como Passar em Concurso, que foi o livro que me levou 2 vezes ao Jô, 3 vezes o Fantástico, a todos os estados, que me constituiu como o guru dos concursos e que me deu um apartamento. Eu moro num apartamento que eu comprei com dinheiro desse livro. Mas, na verdade, eu não moro em cima desse livro, eu moro em cima desse livro aqui, que foi esse livro que me ensinou conceitos profundamente básicos, não são religiosos, como tratar o outro como gostaria de ser tratado e como, por exemplo, fazer pesquisa de mercado. Como, por exemplo, se arriscar, os valentes que conquistam as riquezas, é um outro princípio bíblico. Quando eu criei a editora, quando eu lancei o livro, peguei dinheiro emprestado para lançar o livro, não sabia nada de mercado editorial, nada. Eu não sabia como fazia, como vendia, perdi muito dinheiro, porque paguei, né, para aprender. Então, para início de conversa, eu fiz, para não estender muito, eu cometi vários erros, mas o fato é que o livro me levou a uma situação profissional totalmente diferente. E engraçado que as pessoas reclamavam, algumas, que o livro era grosso. Eu ficava irritado, porque, se eu tivesse alguém que me desse dica, eu queria um livro grosso, quanto mais dica melhor. Mas, seguindo ainda o princípio bíblico, eu fiz o resumo. Então, se você acha o livro grosso, o sujeito pode ter o resumo. Aliás, aqui na mão eu estou com uma edição especial, que é a edição da Educafo. Esse livro custa R$ 29,90 no mercado, mas na Educafo é vendido a R$ 5,00, dos quais ficam R$ 1,50 para a Educafo. Ele é vendido a preço absolutamente de custo, a editora não ganha nada, por isso que é bom você ser o dono da editora, porque você consegue aprovar projetos idiotas como esse, né, de 0 lucro. Como, por exemplo, eu já pedi para vocês hoje aqui, eu quero um projeto aí 0 lucro. E foi interessante que a primeira edição desse livro aqui foi numa outra editora, porque eu tive os meus livros de concurso passaram 5 anos numa editora que chegou, comprou os direitos autorais, publicaram durante 5 anos, quando venceu o contrato voltou para Ímpetos. E aí o livro estava numa editora de mercado, uma editora grande, Campos Eusebia, que é uma das maiores editoras do mundo. E quando eu pedi para fazer esse projeto a 0 custo, que foi a primeira, aí não foi por ser o dono, tá? Agora é por eu ser um dos donos, mas foi por outro motivo. Quem aprovava é judeu, e o judeu segue a Bíblia judaica. E quando eu pedi a ele a ideia do projeto, eu botei assim no pedido, Salmo 41, rei Davi, né? Rei Davi, o cara tem uma certa simpatia pelo rei Davi, porque afinal de contas ele é judeu, maior, né? Aí eu coloquei assim, Salmo de Davi, 41, bem-aventurado aquele que acode ao necessitado, o Senhor o livrará quando tiver em dificuldade. Quer argumentação melhor do que um judeu praticante, o cara pratica o Shabá, o cara sério, o cara correto, do que você pedir para ele para fazer um projeto para pobre de graça, e dizer para ele que o Eterno promete que quando ele estiver passando por um perrengue, que se ele tiver ajudado o pobre, Deus vai se lembrar dele. Ele aprovou, porque ele tem um bom coração, mas eu tenho certeza que a minha argumentação ajudou bastante. E aí eu consegui, na época saiu o resumo, e agora eu já tenho uma edição desse também para a Educafo. Esse aqui é um livro de R$ 124,90, que é vendido na Educafo a R$ 20, sendo que 15 vai para o preço de custo, eu não ganho nada, a editora não ganha nada, e 5 fica para a Educafo, para capitalizar a Educafo. Então, e a gente já vendeu, desse aqui, a gente já vendeu uns 2.000 livros na Educafo. A gente já conseguiu botar 2.000 livros a preço de custo na mão de gente pobre. Esse aqui já deve ter vendido uns 5.000 livros. Então, a gente realmente faz bastante. E o cara está pagando. Se ele for tirar xerox, sai mais caro. Aquele negócio de pobre de tirar xerox, sai mais caro. A gente consegue botar o livro no preço. Mas o que eu quero dizer? O meu sucesso profissional, aonde eu estou hoje, decorreu da Bíblia para passar em concurso, de buscar sabedoria, de que
Está lá em 1 Coríntios 9, de que aquele que quer alguma coisa tem que correr para ganhar, que todo aquele que almeja uma medalha nos Jogos Olímpicos corre para ganhar, e não fica perdendo tempo e corre em direção ao alvo, e que ele tem que se vencer para não ser reprovado no seu projeto. Isso tudo ensina sobre concurso. Concurso também é uma corrida, também tem que correr para ganhar. Claro que não tem uma vaga só, é uma boa notícia, mas você não pode dar soco no ar, você tem que ser o seu chefe, ser o seu líder. Provérbios 22, 29 diz que visto um homem perito no que faz, será posto entre os reis, não permanecerá entre os de posição inferior. Isso é sobre concurso. Isso fala de concurso. Você viu o homem perito em fazer concurso? Ele ficará entre os reis, entre os aprovados, não ficará entre os de posição inferior, os reprovados. Funciona para concurso perfeitamente. Então, a minha jornada do concurso público teve muito a ver com Deus. Claro que no início eu esperava que na hora do concurso eu ia orar e o céu ia se abrir em glória e o arcanjo Miguel traria o gabarito, eu receberia o gabarito, copiaria, eu tinha essa expectativa. Levou muito tempo para eu entender, lá em Êxodo 14, que Deus manda a gente andar em direção ao mar, quando Jesus cura os leprosos, que ele fala para eles se encaminharem para oferecer a oferta da cura, e que eles foram curados enquanto caminhavam. A lepra se cura na caminhada, ela não é curada num determinado momento. Tem a própria história do povo de Israel chegando na terra prometida. Eu costumo dizer que toda terra prometida tem um deserto antes. A terra prometida pode ser um bom casamento, pode ser o concurso, pode ser uma empresa, pode ser o regime. Toda terra prometida tem um deserto antes, é o que o livro de Êxodo nos ensina. Mas em relação à vida profissional, esse negócio funciona muito. Funcionou. Esse princípio, trate outro como gostaria de ser tratado, funcionou para eu ser o juiz mais produtivo. Eu trato os meus funcionários como eu gostaria de ser tratado, e eu tenho funcionários extremamente leais. Eu protejo, eu compro a briga com os meus funcionários, eu honro os meus funcionários. E isso é um princípio bíblico. O princípio da honra, de você honrar quem é leal a você, é um princípio bíblico. Vou pegar o versículo aqui para vocês. Cara, na primeira. Vamos lá. Quem cuida de uma figueira comerá de seu fruto. Pronto. Empresário cristão tem que distribuir lucro. Não é só a CLT. Quem cuida da figueira tem que comer de seu fruto. A empresa deu lucro, tem que distribuir lucro. Não precisa de governo em cima para distribuir lucro. Quem trata bem o seu senhor receberá tratamento de honra. Quem me trata bem, eu tenho que tratar com honra. Provérbios 27, 18. É por isso que no Dia Internacional da Mulher, eu chamei uma consultora da Mary Kay, dei lá uma verba para cada uma, e as minhas funcionárias todas tiveram um dia de princesa, aprender a fazer maquiagem, papapá, saíram para jantar só elas, depois do expediente. Fui eu que banquei o jantar. Por quê? Para honrá-las. E isso funciona, gente. De chamar as pessoas para uma visão, isso funciona. Então, se eu sou um juiz produtivo, é a aplicação de leis bíblicas de sucesso. Se eu passei no concurso, leis bíblicas de sucesso. Se eu virei escritor, leis bíblicas de sucesso. Casamento, esse negócio funciona. Trate o outro como gostaria de ser tratado. Eu sei como alguém que chega de viagem quer ser tratado, porque eu sou alguém que chega de viagem rotineiramente. Sempre que eu chego de viagem, eu sonho, eu fantasio com a minha mulher de lingerie, uma lingerie assim bem caliente, me recebendo, sorridente, cheirosa, me convidando para ir para a sala de jantar com mesa postas, luz de velas, minha comida predileta, depois da minha comida predileta, minha sobremesa predileta, e depois da minha sobremesa predileta, uma segunda sobremesa predileta. Aí o que acontece? Isso raramente acontece, não porque ela não queira, mas porque a gente tem 2 filhos, empregadas, ela é síndica do prédio, então normalmente eu chego, está tocando um rebu, várias vezes eu cheguei e ela está ligando para o médico que o garoto está com febre, a gente não sabe se é virose, se é meningite, e está com problema na garagem, então não é aquela visão idílica do paraíso que me é fornecida, e eu entendo isso, e às vezes eu fico muito feliz de eu ter ido viajar. Então, inclusive, me motiva como palestrante, porque eu falo assim, eu fiquei fora disso durante algum tempo. E aí quando eu volto, altamente motivador você trabalhar.
quando eu volto, eu sinto vontade de ter isso. E eu entendo que eu não tenha sempre. Mas aí ela viaja uma semana para visitar a avó, leva as crianças, e quando ela vai voltar, eu falo, opa, vou aplicar o princípio. Tudo que eu gostaria, só não imagina o William Douglas de lingerie. Foi a única coisa que eu não apliquei. É melhor você não ter essa imagem nas suas memórias. Né? O que aconteceu? Primeiro eu chamei as empregadas. Você tem que chamar as pessoas para uma visão. Abacuque 2, verso 2, fala da lei da visão. Escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Bem, isso aqui é a origem histórica do outdoor. 2.700 antes do marketing, 2.700 anos antes do marketing, Deus já havia falado do outdoor. Né? Para quem diz que a Bíblia é desatualizada, a gente criou o outdoor 2.700 anos do que o marketing. Mas aí, isso fala para você ter uma visão grande. E fala para você chamar as pessoas para a visão, que as pessoas conheçam a sua visão. Ontem eu estava falando de graça no movimento negro, porque um cara chamado Frei Davi teve uma visão, inclusão social e racial. Ele teve a visão, e quando alguém tem uma visão, ele leva você. Uma grande visão leva qualquer um. Inclusive as visões ruins. O nazismo é uma grande visão. Jim Jones é uma grande visão, só era a visão errada, mas era uma grande visão e conduziu muitos, porque uma grande visão conduz. Isso é uma lei da natureza. E aí, por exemplo, lá na quarta vara, eu chamei os meus funcionários para uma visão. Eu falei, vamos fazer isso aqui funcionar? Vamos fazer o serviço público dentro do metro quadrado que a gente ocupa ser legal? Vamos fazer as pessoas serem bem atendidas? Vamos ir dormir com orgulho de sermos servidores? Vamos dormir com orgulho da gente não fazer parte dessa corja safada de preguiçosos, incompetentes e corruptos? Vamos fazer um lugar de serviço público onde dinheiro não resolve o problema? Uau, que visão! E as pessoas aceitam visões. As pessoas querem visões. Eu quero uma visão. Eu quero seguir alguém que tem uma visão. Quem que é Martin Luther King Jr.? É o cara que disse que sonha com um dia em que as pessoas não vão ser julgadas pela cor da sua pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Uau! Que visão! Mas se eu vou olhar o número de mulheres negras que são gerentes, eu comparo com o número de mulheres negras que tem na população e eu vejo que tem alguma coisa errada. Porque deveria ter muito mais mulher negra como gerente. As mulheres negras não são menos eficientes, nem menos competentes. Se for haver alguma desigualdade, talvez elas sejam mais competentes. Por que não tem na iniciativa privada? Porque elas não estão sendo julgadas pelo conteúdo do seu caráter, mas pela cor da sua pele. E é por isso que a gente tem que apurrinhar o Itaú, o Bradesco, para que eles parem de julgar as pessoas pela cor da sua pele. E o que a gente vai fazer para apurrinhar, eu não sei, mas eu tenho certeza que o Frei Davi vai inventar alguma coisa legal para apurrinhar os caras. Claro que o Frei Davi também erra, assim como eu erro. E eu bato de frente com o Frei Davi. Por exemplo, eu sou a favor da cota na universidade, contra a cota no concurso público. Ele é a favor da cota também no concurso público. Então são diferenças de opiniões, a gente tem diferença de opinião. Eu acho que 10% de negro no São Paulo Fashion Week está bom. Já marcamos o território, já abrimos espaço para os modelos negros e para os negros também olharem e verem um desfile e entenderem que ser negro também é uma forma de ser bonito. Tanto quanto é uma forma de ser bonito ser branquelo com pinta de norueguês. Mas ser negro com pinta de brasileiro, de africano também é bonito. Para mim 10% basta. O Frei não, ele acha que tem que ser 50%. Eu falo, pô, Frei, 50% não rola, Frei. E aí eu bato de frente com o Frei. Mas seja 10% ou seja 50% é melhor do que seja 0%. Você tem que chamar a pessoa com uma visão. Tem que haver uma visão. E eu chamei as minhas empregadas domésticas para uma visão. Eu falei, vamos receber a Nayara bem. É a nossa patroa. A minha patroa é a patroa delas. Vamos recebê-la bem. Eu vou mandar chegar um monte de rosas. Vocês espalhem rosas pela casa. Caprichem no quarto de casal. Peguem uma das dúzias, despetalem e por onde a Nayara for passar, pétalas. Um caminho de pétalas. E usando a teoria do João e Maria, daquele negócio do bonzinho, bastante pétala na cama do casal, né? Para induzi-la a seguir as pétalas e parar na cama.
vai chegar aí a comida predileta dela, a sobremesa predileta dela, que eu já encomendei no restaurante predileto dela, e vocês vão arrumar tudo bonitinho. Vai chegar o McDonald's dos guris, vocês coloquem na copa. Então, na copa, meninos e McDonald's, uma barreira de empregadas para que os meninos não consigam chegar na sala de jantar, onde tem o jantar romântico com luz de velas e mesa branca, aquela papagaiada toda. As empregadas adoraram o projeto, que era uma grande visão. E aí aconteceu o primeiro efeito colateral dessa técnica, que foi as empregadas se apaixonarem por mim. Desde então eu vim sendo melhor tratado, porque, afinal de contas, segundo uma delas expressou, o Dr. William é um homem romântico. E eu não sei porquê, mas elas tratam melhor os homens românticos, e eu venho sendo tratado melhor desde então. Era a época da Copa e eu fui receber a minha mulher no aeroporto, que é como eu prefiro ser recebido, não em casa, eu prefiro, né, ser recebido no aeroporto. Coisa que não acontece, porque afinal de contas alguém tem que ficar com as crianças, alguém tem que cuidar da casa, mas eu fui para o aeroporto com uma placa escrita assim, bem-vinda verdadeira seleção brasileira. E é claro que as pessoas passavam, tinha o símbolo da CBF, era uma placa enorme, linda, bem feita, bem-vinda verdadeira seleção brasileira, e o pessoal passava, não entendia nada, mas eu não tenho nenhum compromisso com quem não conhece a visão, nem entende a visão, né? Minha mulher chega, bem-vinda à seleção brasileira. Pô, já é legal, né? Verdadeira seleção brasileira. Aí chega em casa, ficou emocionada com tudo, com as rosas, com as pétalas no chão. Para mim é ridículo esse negócio de pétala no chão. Para mim são cadáveres espalhados pelo chão, né? Pedaços de flores pelo chão, mas é romântico, né? Passou como romântico. Ela adorou as comidas prediletas estarem postas na mesa, mas ela ficou muito mais emocionada quando eu ter lembrado do McDonald's dos guris. Engraçado que ela ficou mais encantada com o McDonald's do que com a grana que eu gastei do outro lado. Mas tudo bem, acontece. O que eu quero dizer? Eu movimentei a economia, tributos, atividade econômica, alegrei o florista, o home McDonald's, o cara do restaurante, as empregadas, mas ninguém eu alegrei mais do que a Nayara. Simplesmente fazendo uma recepção à altura de quem merece ser homenageada, porque afinal de contas me atura e tem o pior do William, porque a minha versão editada é essa aqui, o William é simpático, tem paciência, o William está sempre sorridente, mas olha, a minha versão não editada, sem cortes, é bem difícil, e ela tem acesso à versão não editada, e porque ela tem acesso à minha pior versão, eu acho que ela também deve ter direito à minha melhor versão. O homem romântico vai ser só para a Nayara, porque afinal de contas é ela que atura o William quando está mal-humorado. Isso funcionou, isso funciona. Assim como funciona eu chegar de uma palestra remunerada, tirar o dízimo, porque eu sou dizimista, porque eu reconheço a bênção de Deus na minha vida e por isso eu sou dizimista, e eu dou metade, eu faço um cheque com metade do valor que eu ganhei na palestra e entrego para ela. Gente, como é que funciona bem alguém ser reconhecido? Como é que ela fica feliz quando ela recebe o cheque? E não é pelo dinheiro. Ela tem acesso ao dinheiro. Ela vai gastar, não falta nada para ela, graças a Deus. Mas quando ela recebe um cheque do valor de metade do que eu ganhei falando, eu coloquei ela falando. E eu reconheci que sem ela em casa cuidando dos meus filhos, eu não estaria viajando e falando. E é o princípio da honra, que é um princípio bíblico. Agora, quem é que mais se dá bem com isso? Eu. Porque quando ela fica feliz, olha, minha mulher sabe me fazer feliz. Ela tem ferramentas que me produzem felicidade. Ela sabe o que fazer. Ela sabe a roupa que eu gosto, o cheiro que eu gosto. Ela é a melhor especialista, mas às vezes os homens não investem na melhor especialista. Às vezes eles preferem gastar o seu dinheiro com outras especialistas na arte de agradar o homem. Ok, eu não estou aqui para julgar a vida de ninguém. Eu só estou aqui para seguir a regrinha lá do livro que eu sigo, que é a Bíblia, que fala, olha, separe os seus afetos para uma única pessoa, invista todos os seus afetos numa única pessoa. Isso não é minha natureza, a minha natureza é promíscua. Se dependesse da minha natureza, daquilo que eu sou naturalmente, eu não seria assim. Mas também, se dependesse da minha natureza, eu seria violento, competitivo, eu não teria tempo para ajudar os outros.
e eu não estaria onde eu estou se eu seguisse a minha natureza. Daí, depois de quase 20 anos do Como Passar, e depois de colher os resultados da prática da palavra dentro do ambiente profissional, dentro do ambiente corporativo, as pessoas me pediam, dizendo: como é que você consegue ser um juiz produtivo, ser escritor, ser de conselho editorial, viajar, como é que você consegue? E então eu comecei, e aí eu me vali da ajuda do Rubens Teixeira, que é diretor administrativo financeiro da Transpetro, que tem 3 graduações, 2 mestrados, uma pós-graduação, um dos mestrados em energia nuclear pelo IME, tem doutorado em economia pela UF, e é interessante que a revista Época, um jornalista da revista Época, o mesmo jornalista que falou um monte de besteira sobre Joaquim Barbosa e depois pediu desculpa publicamente, esse jornalista, esse excelente profissional, né, que vem a público pedir desculpa pelo que fala de errado, ele falou mal do Rubens Teixeira e apresentou o Rubens Teixeira como pastor da Assembleia de Deus. Ele não foi honesto de dizer que o Rubens Teixeira tem doutorado em economia, que ele tem trabalhos em economias premiados pelo Banco Central. Então, quando você pega um profissional e apresenta como pastor, dizendo que ele não pode ser diretor administrativo financeiro de uma empresa, porque ele não entende nada de petróleo, o Rubens não tem que entender nada de petróleo, ele tem que entender de dinheiro, de economia. Ele tem doutorado em economia por uma universidade federal. E aí o jornalista da Época vai lá e fala assim: ele é pastor da Assembleia. Gente, isso é perseguição religiosa, isso é discriminação religiosa, isso é desonestidade, isso é jornalismo ruim, isso é jornalismo barato. Por que eu não disse que ele tem doutorado? Por que eu não disse que ele tem mestrado em energia nuclear pelo IME, Instituto Militar de Engenharia, que todo mundo sabe que é coisa de maluco? O cara tem mestrado em energia nuclear, mas foi apresentado como pastor da Assembleia de Deus. O que é ótimo, não tem nada de errado de ser pastor da Assembleia, mas ele é pastor da Assembleia na Assembleia. Esse é o país que a gente vive, onde você pode ser o que você quiser, desde que você não seja cristão. Porque se você for cristão, tu vai apanhar. Vão falar mal de vocês. Um país que não sabe o que é Estado laico. Que Estado laico é o Estado não escolher uma religião. Todas as religiões têm que ser aceitas e respeitadas. Nesse país, o pessoal não sabe o que é Estado laico, não estudou história, não estudou direito constitucional, não estudou direito público, não estudou nada. Porque eles estão querendo fazer um Estado confessional aqui. Estado ateu é Estado confessional. Assim como Estado muçulmano é Estado confessional, assim como Estado protestante é Estado confessional, assim como Estado católico é Estado confessional. Estado laico vai aceitar, o ateu tem que ser respeitado, o protestante tem que ser respeitado, o católico, o espírita, o budista, o Bahá'í, o que for que aparecer, o cara vai poder ter a sua fé. E o pessoal não faz isso. As pessoas podem votar porque o sujeito é do Vasco, pode votar porque ele é um palhaço, pode votar porque ele é um latifundiário, pode votar porque ele é gay, pode votar por qualquer coisa, mas se disser que vai votar porque o cara é cristão, aí não pode, é um absurdo, aí vai violar o Estado laico. Meu Deus! O Estado laico eu voto em quem eu quiser, pelo motivo que eu quiser. E se for votar porque é crente, eu posso votar porque é crente, é um direito meu como cidadão. Mas nesse país estão querendo proibir as pessoas de exercer a sua religião, a não ser que a religião seja uma religião bem diferente da religião da maioria. É a perseguição da minoria contra a maioria. Onde nós chegamos. Mas ok, faz parte. O fato é que eu me vali da ajuda do Rubens Teixeira, diretor administrativo financeiro da Transpetro, conseguiu passar 6 anos na Transpetro sem ter um escândalo, uma notícia de jornal. Curiosamente, só foi ter notícia de jornal desonesta e mentirosa, como eu acabei de falar, justamente quando o irmão dele vem candidato. Justamente quando o senador Crivella vem candidato ao governo do Estado e ele foi indicado pelo senador Crivella. E tem currículo para ser indicado. Qual é o cara que passa 6 anos no governo e ninguém fala nada dele? É um pastor da Assembleia.
mas que não está exercendo as funções eclesiásticas dele, mas sim aquelas para as quais ele tem a habilitação profissional, assim como eu sou juiz, passei no concurso para juiz, sou juiz produtivo, estou no banco de melhores práticas do CNJ, do CJF, do Inovário, e no meu espaço eclesiástico eu sou cristão, protestante, monogâmico, heterossexual, ativista negro e tudo mais que o meu cristianismo me induz a ser. Quer queira, quer não, mas como mero servo de Jesus Cristo. E eu não aceito ser retirado dos meus direitos de cidadão, direitos estes previstos na nossa Constituição e em todas as declarações de direitos humanos universalmente reconhecidas, de ter a minha religião, de ter o meu livro religioso, de dizer que pecado é pecado, de ter o direito de acreditar que existe pecado, o céu, o inferno, o diabo. E o diabo não deveria nem ser difícil, porque com certeza, olhando os jornais, o diabo existe. Prova que o diabo, de provar que Deus existe é mais difícil. Agora, o diabo a gente prova fácil. É só ler o jornal. Isso é coisa do diabo. O fato é que eu acabei escrevendo com Rubens um livro, As 25 Leis Bíblicas do Sucesso, onde eu falo dos 7 pecados capitais contra o sucesso, e depois as 25 leis. Esse é um livro laico, eu não falo de religião, não falo de Deus. Já fui elogiado por vários ateus que falaram que finalmente puderam ler um livro sobre a Bíblia sem serem incomodados com esse papo de Deus, né? Então, é legal você escrever um livro para alguém que não quer falar de Deus sobre um livro de sabedoria, um livro milenário, o livro mais vendido do mundo, o livro mais antigo que você acha em qualquer livraria, o livro que mais pessoas dizem minha vida foi mudada por causa desse livro. Eu, inclusive, sou um dos que diz a minha vida foi mudada por causa do conteúdo desse livro. E é um livro que, de repente, o cara que não quer saber de Deus quer ler, um agnóstico quer ler, um cara traumatizado pela igreja quer ler. Então, esse livro cumpre essa função, é um livro que ensina como ter sucesso, ensina princípios que funcionam de uma forma absolutamente inquestionável. A maior pesquisa sobre sucesso profissional, sobre realização feita no século passado, foi feita por Napoleão Hill, a Lei do Triunfo, e ele separou 17 itens. Desses 17 itens, mais da metade estão na Bíblia. Então, ele pesquisou durante 20 anos pessoas com sucesso longevo, não é o cara que um dia está rico, outro dia está pobre, é sucesso longevo. Ele pesquisou as 500 pessoas mais ricas do seu tempo, e ricas por mais de 20 anos, e viu o que eles tinham em comum, e simplesmente tirou 17 pontos. Dos 17 pontos, mais da metade está na Bíblia. Então, uma pesquisa absolutamente laica confirmou a Bíblia. Vários trechos da Bíblia estão escancarados ali. E se você olhar, o Napoleão Hill está hoje nas listas de mais vendidos. É difícil uma semana em que um livro tirado do Napoleão Hill não esteja na lista. Século 21. E o Napoleão Hill confirma a Bíblia. Potter confirma a Bíblia. Warren Buffett confirma a Bíblia. Jim Collins confirma a Bíblia. As pesquisas científicas confirmam a Bíblia. Por exemplo, que a generosidade, que é uma determinação bíblica, produz felicidade. Os estudos sobre psicologia positiva demonstram claramente que quem é generoso é mais feliz, tem menos depressão, tem menos úlcera, vive mais tempo, com mais qualidade de vida. É só olhar, é só pesquisar, não precisa acreditar em Deus, nem acreditar em Bíblia, vai ler pesquisa científica. As pesquisas científicas provam que um homem que seja tabagista, hipertenso, obeso e sedentário vive mais tempo do que um homem que não tenha nada disso, mas que seja amado pela sua mulher. Exatamente isso. Se você responder sim à pergunta, sua mulher te ama, você estatisticamente tem 1/3 das úlceras que tem o outro grupo, que é o grupo de controle das pessoas que dizem que não são amados pela sua mulher. Pesquisa científica. Quando eu li isso, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para minha mulher e perguntar se ela estava bem. Eu falei, vou ter que fazer essa mulher se apaixonar por mim, porque afinal de contas eu vou reduzir para 1/3 o risco de eu ter úlcera, que é um negócio que eu não quero ter. É só fazer a minha mulher gostar de mim que eu reduzo o risco de eu ter úlcera. Uau! Oração. Pesquisa da Revista Britânica de Medicina. Eles pegaram 2 grupos, botaram prontuários médicos A, prontuários médicos B, e começaram a orar pelos prontuários médicos A. Chamou o pessoal, esse pessoal que ora, e botou esse pessoal para orar pelo A.
E foram pesquisar depois os dois grupos. O pessoal que foi orado, essa coisa tipicamente pentecostal, esse pessoal que foi orado, né, bíblica, cristã, católica também, tradicional também, teve recuperação acima das estatísticas, ao contrário do grupo B, que seguiu as estatísticas. Olha só, isso foi publicado no Jornal de Medicina britânico, não foi a Igreja Batista da Suécia que fez a pesquisa, não foi o pessoal, porque pesquisa de evangelho também é um lixo, né? Os números evangelásticos realmente fica difícil. Essa questão, por exemplo, do gene gay, não dá para você estudar, porque o cara que os cristãos vão lá e fazem tudo viciado, mas os caras do outro lado também, os ativistas também fazem tudo viciado. É difícil você achar alguma pesquisa e você fala, não, esse cara foi imparcial. O cara puxa para um lado ou para o outro. Resultado, oração funciona segundo o Jornal Britânico de Medicina. Agora, eu vou te dar mais uma informação. Eles pegaram prontuários de 20 anos atrás. Eles pegaram prontuários de 20 anos atrás. O que prova que, como diz a física quântica e a Bíblia, Deus não é limitado pelo tempo. Deus já sabia que iam orar por algumas pessoas e, cumprindo as suas promessas bíblicas de que oração produz cura, ele curou aquelas pessoas que foram oradas. Mais do que a média. Uau! Uau! Jornal Britânico de Medicina. Jornal Britânico de Medicina. Em suma, a gente fez um livro para quem não acredita em Deus nem em oração. Mas a gente fez também um livro para quem acredita em Deus e em oração, que é o livro Sociedade com Deus. Então, você quer as leis bíblicas que se aplicam a um ateu, a qualquer pessoa, alguém que não quer falar, esse livro. Agora, se você quiser as leis bíblicas da fé, por exemplo, eu era advogado de júri, defensor público de júri, eu estava acostumado a defender assassino, estuprador, porque eu trabalhava, você viu que legal a sonoplastia? Eu falei em assassino e estuprador, vamos ver, você viu que o timing está perfeito aqui. Eu sou bom convencendo as pessoas, eu sempre treinei convencendo as pessoas. Né? Eu sou da área jurídica, eu trabalho com prova, eu fui advogado, depois eu fui defensor público. E eu falo assim, dá para convencer Deus a fazer um milagre? Talvez alguém vá achar, né? O pessoal que já não gosta do título do 25 leis, quando eu falar convencer Deus a fazer um milagre, porque uma coisa é você determinar Deus a fazer um milagre, isso eu não acho que não é por aí. Outra coisa é você achar que Deus não tem que fazer milagre, que tem cristão que é arrogante, fala assim, não, Deus já me trata bem, não preciso. Eu sou pidão, gente, eu vivo pedindo tudo que eu quero para Deus, se Ele não der ok, é direito dele, Ele é todo poderoso, né, soberano, mas eu peço tudo, mas vamos lá, dá para convencer Deus a fazer um milagre? Aí eu fui olhar na Bíblia de fora a fora, quando é que Deus faz milagre? Aí dá de uma forma, isso é ciência e estatística, quando é que Deus acaba fazendo milagre? Se eu criar os precursores do milagre, ou seja, aquelas coisas em que estatisticamente na Bíblia mais milagres acontecem, e eu repetir os precursores, eu vou conseguir convencer Deus a fazer um milagre. Isso faz sentido? É lógico o que eu estou falando? Por exemplo, se eu juntar combustível e chama, eu tenho um incêndio. Então, se eu quero um incêndio, o que causa incêndio? Combustível, oxigênio, papapá. Se eu crio isso, eu tenho um incêndio, não é? O que eu fiz? Quais são as coisas que normalmente acontecem quando acontece um milagre? Se eu criar essas coisas, um milagre tende a acontecer. Isso é uma das coisas que a gente fala no livro. Outra coisa, o que é milagre? O conceito tradicional de milagre diz que milagre é uma supressão das leis da física em determinado momento. É esse o conceito que vocês conhecem? Ou alguém conhece algum conceito diferente de milagre? A gente explica milagre assim, não, Deus interrompeu a aplicação das leis da física, então o mar se abriu, o machado flutuou, a comida multiplicou, a cegueira foi curada, Deus interrompeu, é isso?
Concordamos? Eu e o Rubens dizemos que não. A gente diz que são apenas leis da física que nós não conhecemos. Assim como até o século passado já estavam valendo e sendo aplicáveis as leis da física quântica do universo subatômico, e o ser humano estava submetido à aplicação dessas leis, mas não as conhecia, e por não as conhecer não era capaz de trabalhar em cima dessas novas realidades. A gente só tinha a física de Newton, a física clássica, a tradicional, e a gente usava bem a física mecânica e tal, que é do mundo que a gente vê. Quando o ser humano entendeu as leis da física quântica, que é a do universo subatômico, que são completamente diferentes das leis da física tradicional, a ciência deu um salto. A gente está onde a gente está hoje, a começar pelo celular, a começar por não ter mais antena que tinha antes, por causa de física quântica. Ninguém nega isso. Aliás, a bomba atômica também tem a ver com isso. Mas por quê? Porque a gente dominou leis que a gente não conhecia. Na verdade, a oração não é deixar de aplicar as leis da física. Na verdade, é aplicar as leis da física quântica espiritual. Olha só que papo cabeça. São leis que a gente não conhece. Então, por exemplo, quando Deus criou o mundo, Ele criou as leis da física, tanto a tradicional, que funciona, quanto as leis da física quântica, que a gente já descobriu que também funciona e que a gente consegue usar. Quando Deus cria essas leis, Ele também criou as leis espirituais. Na verdade, são as mesmas leis. A lei da semeadura é a mesma lei para o campo, é a mesma lei para a vida espiritual, é a mesma lei para o sucesso profissional. Quem semeia, colhe. Né? Quem semeia e cuida, colhe. Quem semeia e não cuida, não colhe. Quem semeia muito, colhe muito. Quem semeia pouco, colhe pouco. E quem semeia na terra errada, não vai colher. Quem não toma conta dos corvos... essas leis está tudo aí. Do ponto de vista espiritual, nas leis que Deus criou, e eu não sei porque que Ele fez isso, Ele disse que oração funciona. Ele simplesmente disse, olha, quando alguém ora, coisas vão acontecer. Se você for para a PNL, o cara que desenvolveu a PNL fala que é preciso crer para ver. Normalmente as pessoas de pouca fé falam que é preciso ver para crer. Steve Jobs, por exemplo, primeiro ele creu no produto para depois aparecer o produto. O Thomas Edison, primeiro ele creu na lâmpada elétrica para depois surgir a lâmpada elétrica. Então, do ponto de vista da ciência, você vê que primeiro você precisa crer para depois ver. Só existe invenção porque alguém primeiro crê, primeiro desenha mentalmente um modelo e depois vai colocar esse modelo na realidade. Isso é oração. São as mesmas leis. Mas eu não quero me desviar muito, eu quero dizer o seguinte, nesse livro aqui eu falo que se você distribuir lucro, honrar as pessoas, for útil para as pessoas, tratá-las como você gostaria de ser tratado, você vai melhorar profissionalmente. Então, um empresário, por exemplo, vai distribuir lucro, vai ajudar as pessoas a crescerem, não vai impedir o crescimento das pessoas e tal. Agora, nesse aqui que fala para quem é crente, tem algumas diferenças. Por exemplo, diz o seguinte, Isaías 58, se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos. Então repara que para o cristão, ou para o judeu, seguidor do profeta Isaías, a generosidade não tem que ser limitada ao que sobra. Um empresário agnóstico ou não religioso que queira seguir a Bíblia, ele vai pegar do que sobra e vai distribuir lucro e vai colher benefícios disso. Está ótimo, é uma opção dele. Já o cristão, ele não tem a opção de não distribuir lucro. Se ele é empresário e não distribui lucro, ele não está sendo bom cristão, ponto. Mas o cristianismo exige mais dele. Ele exige que ele corte na carne. Então, enquanto um empresário não cristão pode distribuir lucro do que lhe sobra, um cristão que queira ter essas consequências espirituais vai ter que distribuir lucro que lhe faça falta. Ou seja, ele vai ter que deixar de trocar por o carro A pelo carro B, que é mais barato, para a diferença entre o carro A e o carro B, ele dá para o pobre. Isso é pesado. Mas veja só, a proposta é boa, Deus também é bom convencendo os outros. Ele fala o seguinte, se você gastar o seu dinheiro e cortar na sua carne para ajudar o necessitado,
se você não exercer opressão, se você não exercer acusação, se você não for falso, se você satisfizer o anseio dos aflitos, olha só a proposta: a sua luz despontará nas trevas, a sua noite será como o meio-dia, o Senhor o guiará constantemente, ele satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol, ele fortalecerá os seus ossos, você será um jardim regado, bem regado, cuja fonte, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Você nunca vai ter sede, você vai ser sustentado no meio da crise. Os momentos mais tenebrosos na sua vida à noite, nos momentos escuros da alma, vai ter lá uma lanterna, vai ter uma luz, vai ter um meio-dia. Uau, eu quero isso para mim. É só, o que eu tenho que cortar? Eu não vou oprimir, eu não vou acusar, eu não vou mentir, eu vou ajudar o pobre cortando a minha carne? Está fechado. Para ser teu sócio e você entrar na sociedade da minha vida, é isso? Está fechado. É vender livro a preço de custo? É deixar de ter lucro num livro? Beleza. É distribuir esse livro de graça, que eu já distribuí mais de 50 mil? É isso? É dar aula de graça? É meter a cara a tapa para defender cota? Está fechado. Está fechado. Para a gente ser sócio, essas são as condições: eu te obedecer, eu te seguir, eu orar, eu ajudar o necessitado. Está fechado. Se não interessar para alguém, ok, cada um escolhe. Por mim está fechado. Lamento ser um sócio tão ruim, preferia ser um sócio melhor, mas que está fechado, está fechado. E aí entra a sociedade com Deus. E entra a sociedade aonde você não só recebe milagres, como você se torna um milagre, como você também é um produtor de milagres. Anne Sullivan, professora, fazendo Helen Keller, surda e cega, ser a primeira pessoa a ter curso superior em artes, virar escritor e palestrante e ativista de direitos humanos, para mim isso é milagre. E esse, gente, está na conta da Anne Sullivan. As motivações da Anne Sullivan a gente pode até discutir, mas que Anne Sullivan fez um milagre, fez. Que o pastor Marcelo Santos, lá na Igreja Batista da Graça, fazendo casamento de uma mulher que 23 anos depois botou o vestido de noiva, desculpe, isso é milagre. Doutor Hollywood, órfão no Brasil, com todas as dificuldades de um órfão no Brasil e com todo o futuro tenebroso de um órfão no Brasil, ser adotado por um casal de americanos que, por conta de sua fé religiosa, a fé mórmon, pegou uma criança abandonada e deu educação, carinho, abrigo, fazendo com que talvez um futuro traficante, porque ele era bom, ele ia usar a capacidade que tem lá dentro para alguma coisa e as oportunidades para ele eram bem pequenas. O risco dele virar um líder criminoso era muito grande. Mas porque ele recebeu coisas boas, ele é um cara que torna o mundo mais bonito. Alegra um monte de mulher. A mulher chega se achando feia, sai se achando bonita. Olha só quanto bem é produzido, quanto tributo que se paga, né? Quanto marido que tem que trabalhar mais, né? Para poder pagar aquilo ali, né? Quanta atividade econômica. E é um cara que para mim é um milagre. E ele, doutor Hollywood, diz: a quantidade de operações que eu já fiz até hoje, eu não tenho um caso de falecimento, e isso vai contra as estatísticas. E vocês querem saber por quê? Porque ele diz que antes de toda operação, ele ora. O doutor Hollywood disse numa entrevista: eu oro antes de cada operação, para Deus me abençoar. E as minhas estatísticas de fatalidade são completamente contra as estatísticas normais. E eu não tenho dúvidas de que está se aplicando uma lei da física quântica espiritual, que é a lei da oração. E Deus responde a oração. E é por isso que eu oro. Porque, por incrível que pareça, Deus responde a oração. Era para eu falar 1 hora, eu já falei 1h10. Consequentemente, eu vou encerrar. Vou dizer que a lista das leis está disponível gratuitamente
no meu site, williamdouglas.com.br/cortesias, a lista das leis, os versículos, para que qualquer pessoa possa estudar. Tem artigos sobre isso. Tem esse livro PEV, Sabedoria para Vencer, que é o livro de Provérbios, alguns artigos meus e parte da Bíblia por assunto. Então, por exemplo, tem aqui onde encontrar auxílio quando você está triste, quando está preocupado, desempregado, tem aqui aonde encontra. No site ainda, no williamdouglas.com.br/cortesias, você tem uma palestra sobre as 25 leis, uma laica, para quem não gosta de religião, uma cristã, para quem gosta de falar em Jesus Cristo. Tem uma palestra também sobre os 10 mandamentos, porque as pessoas veem os 10 mandamentos como proibições, e eu vejo os 10 mandamentos, e aprendi isso, não é da minha cabeça, aprendi com um psicólogo judeu norte-americano, que no seu consultório de psicologia trata as pessoas usando os 10 mandamentos. E para mim os 10 mandamentos sempre era fonte de frustração, porque afinal de contas é a prova de que a gente é incompetente. Mas para esse psicólogo, ele diz que os 10 mandamentos na verdade são 10 desafios. Ele fala assim: quando Deus fala para você guardar o sábado, Ele está te desafiando a aprender a administrar o seu tempo. Quando Deus fala para você não adulterar, Ele está te desafiando a fazer o seu casamento ser interessante. Quando Deus fala para você não furtar, Ele está desafiando você ou a trabalhar pelo que você quer, ou abrir mão de coisas para não ter que trabalhar tanto, porque afinal de contas a gente não está aqui só para trabalhar, a gente também está aqui para curtir. Quando Deus fala para você não cobiçar, Ele, na verdade, Ele está te desafiando a você não ficar incomodado com Deus, que é generoso com todas as pessoas e que vai dar coisas boas não só a você, mas também a outros. E Deus também está desafiando no 10º mandamento a você simplesmente ir aproveitar a sua vida. E se você acha que a Bíblia é um livro desatualizado e obsoleto, eu quero te informar que até hoje, nas leis penais, ninguém paga por pensar. Pensar não é crime. Desejar matar alguém não é crime. Até hoje, nas mais evoluídas legislações criminais deste planeta, pensamento não é crime. No entanto, num texto com 4.000 anos de idade, o último versículo, o último trecho, a última ordem, é uma ordem que já deixou uma pista de que quem cunhou aquela legislação ali, que para muitos é uma das legislações obsoletas, ele disse o seguinte: Deus não está preocupado só com o que você faz, Deus está preocupado com o que você sente e com o que você pensa, e está preocupado com seus desejos. E para quem diz que aquilo ali é uma legislação de controle social, estudou pouco, porque nenhuma legislação de controle social está preocupada com o que você pensa, mas os 10 mandamentos se preocupam com o que você pensa. E isso é uma pista que foi deixada ali num texto absolutamente antigo, de que existia alguma coisa ali absolutamente moderna, de que você não deve se preocupar só com o exterior, mas também com o interior. Já estava lá escrito para quem achasse. E há uma palestra sobre os 10 mandamentos, visto sobre esse outro prisma, também disponível gratuitamente. Então, eu quero crer que essa nossa conversa, agora de 1h13, vai terminar em 1h15, tenha sido útil para vocês. Eu tenho o site, no site lá tem um Fale com William Douglas. Nesse Fale com William Douglas, se você botar o assunto conversa da segunda-feira, bota a data de hoje, para a gente poder... Qual é o nome correto do projeto? Aqui a Galeria Cultura Bíblica Genebra. Galeria Cultura Bíblica Genebra. Se você puder botar o assunto Galeria Cultura Bíblica Genebra, a minha assistente já tem ordem de separar os comentários recebidos dessas conversas, e aí a gente, de repente, continua a conversa por lá, ou pelo livro, ou pelo site, ou pelo Twitter, ou pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pela oração, porque eu vou estar orando por vocês. Todo dia, de manhã e de noite, eu oro por todo mundo que já assistiu alguma palestra minha, alguma explanação minha. Então, a partir de hoje, 2 vezes por dia, eu vou estar orando por você pelo resto da minha vida, e eu acredito que a oração faz diferença. Agora, eu gostaria que você fizesse a gentileza de devolver a gentileza. E também, se você ora para Jesus Cristo, tá? Se você ora para Jesus Cristo, por favor, ore por mim, tá ok? Muito obrigado. Eu gostaria de informar que os 2 livros, Sociedade com Deus e as 25 Leis, estão no genebra.net, www.genebra.net, no nosso e-commerce. Esse livro aqui está disponível para download gratuito.
E esse está disponível no... Qual é o seu site? williamdouglas.com.br. Então, o livro que também está disponível no williamdouglas.com.br. Bom, então aqui vai a primeira pergunta. Dr. William, você listou 25 princípios bíblicos e 7 pecados que coincidiu com pecados capitais no seu livro que está fazendo mais sucesso agora. A pergunta é, se tivesse que pegar um desses princípios bíblicos, qual é que você considera o mais importante e o pecado que um empresário ou um empreendedor não deve cometer, que é o mais importante? Na verdade, a gente foi fazendo o livro e deu 98 leis, sendo mais ou menos 70 laicas e mais ou menos 28 com base na fé. E aí a gente preparou 70, as 70 eu levei para a editora aprovou a sextante, foi o meu 5º livro apresentado à sextante, depois de 4 reprovações. Eu tinha tentado 4 vezes já e tinha sido rejeitado. Aí a sextante me pediu para reduzir de 70 para 50, que acharam que era muito. Aí dali eu não conseguia reduzir de 70 para 50 e às vezes para você resolver o problema você piora o problema. Eu falei, não, vou reduzir para 25. E como é que eu fiz isso? O Warren Buffett ele fala que quando você vai contratar alguém, você precisa procurar alguém com energia, inteligência e integridade. Energia, gostar de trabalhar, inteligência, saber trabalhar, integridade, ser leal no trabalho. E que tem que ter as 3 juntos, mas que dos 3 o mais importante é a integridade, porque se você contratar alguém inteligente, trabalhador e ladrão, ele vai te roubar muito mais do que se não tivesse essas primeiras virtudes. Então é bem interessante. E aí eu falei o seguinte, aonde que Jesus vai além do Warren Buffett? Jesus falou dos relacionamentos. Então ele falou trate o outro como gostaria de ser tratado, e isso vai além do simplesmente ser leal. Eu posso ser leal com você, ser íntegro com você e não ser tão legal quanto quando se aplica, como chama o Napoleão Hill, da regra de ouro. Aí eu falei assim, bem, então eu vou reduzir o seguinte, para 25. Eu vou pegar a energia, inteligência e integridade, já tenho 3, a regra de ouro, 4, que é a lei do amor, e depois eu boto só o que sobrar, que não encaixar. Então, para chegar nos 25, eu fiz isso, e algumas leis falavam de erros. E aí foi um golpe que eu dei, foi criar os 7 pecados capitais, usando a ideia de 7 pecados capitais, que na verdade são 32 leis, né? O livro fala em 25, mas se você soma, são 32. Então, foi uma forma de eu conseguir chegar num número. Se eu fosse reduzir para efeito de entender como funciona, eu citaria a lei da semeadura. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, para mim, é assim, como é que funciona o mundo? Lei da semeadura. Agora, se eu fosse trabalhar, não para explicar, mas para recomendar, eu iria para a regra de ouro. Trate o outro como gostaria de ser tratado. Então, seria assim, o grande resumo. Dos pecados, para quem está começando, eu recomendaria a pressa. Não ter pressa. Porque demora você ter resultado. A pressa atrapalha muito. E para quem já tem sucesso, aí entra a humildade. Que a tendência de quem já tem sucesso é começar a abusar, começar a relaxar, se acomodar, começar a achar que tem mais direito do que os outros, acreditar no sucesso passado como garantidor do sucesso futuro, e a seleção brasileira me ajudou bastante nisso, que hoje eu tenho um exemplo ótimo para demonstrar que sucesso passado não garante sucesso futuro, né? O 7-1 é uma lição contundente de humildade, né? Eu, inclusive, fiz uma carta para a Alemanha agradecendo a seleção alemã, traduzi para o alemão, não eu, um amigo, e mandei para a seleção alemã, e eles, inclusive, já responderam, agradecendo. Pô, tá lá depois no blog, tá legal. Mas seria isso. Você comentou a respeito da indicação do livro para os ateus. Eu li um livro até pelo envolvimento com a psicologia, Jesus, o maior psicólogo que já existiu. E o que pega muitas vezes em relação ao conceito dos ateus são as deturpações que existem, como o senhor citou, entre as divergências de opiniões, que muitas vezes é opiniões bíblicas. E que o senhor consegue diferenciar dessa colocação, dessa posição, porque Jesus também ele foi um psicólogo, e se a gente olhar dentro das Escrituras,
a gente vai perceber isso de forma muito clara, apesar que algumas pessoas às vezes não veem, né? E qual a sua opinião em relação a essa colocação para a base do livro? Meio como psicólogo? Não, citei essa questão do psicólogo, mas pegando essa ênfase da questão dos ateus e das deturpações, né? Eu acho que existem duas questões com ateu. A primeira questão é da gente, como cristão, trabalhar o respeito ao ateísmo. Porque a gente, infelizmente, tem muita gente dentro do cristianismo que é extremamente agressivo com o ateu. Então, a gente tem que encerrar essa briga. Eu acho que a gente não vai a nenhum lugar com briga. Então, a primeira vamos parar de brigar, vamos ver o que a gente tem em comum. E o ateu, ele tem uma vantagem, ele gosta de argumento, ele gosta de leitura, ele gosta de coisas que façam sentido. Então eu acho que um cristão bem informado com um ateu bem informado vai dar uma boa conversa, e a gente tem que estabelecer mais espaço para essa conversa existir. Claro que também tem o ateu que é tão agressivo quanto, é tão proselitista e agressivo quanto os piores cristãos. Então ele é mal educado, ele é grosseiro. A própria ATEA, Associação dos Ateus e Agnósticos, é extremamente mal educada, é extremamente preconceituosa. Então você vê as campanhas da ATEA, são só campanhas agressivas. Então eles, para dizerem que são contra a discriminação, eles discriminam. Então a primeira grande cisão com ateu é falar o seguinte: a gente vai brigar ou a gente vai conversar. Se for brigar, meu amigo, meu trabalho é briga, eu sou do judiciário, só chega a briga ali. Então é para brigar? Vamos brigar. Aí eu vou brigar e eu não vou ter o limite cristão da agressividade, então nem sempre vou poder exercer toda a minha natureza, que é uma natureza viking, agressiva, né, violenta, mas eu vou ter um discurso mais agressivo. Para alguém que quer discutir, mais limitado pelo amor que eu tenho que ter. Agora, e essa que eu acho que é a grande vantagem, quando você chega e consegue ter uma conversa. E eu acho que tem conversa, tem muito ateu muito legal, tem muito ateu filantropo, tem muito ateu que quer um país. Mas a maioria, percebo que às vezes a maioria despreza sem conhecer. Despreza sem conhecer e se sente agredido pela agressão que parte da... Olha só, a primeira pedra, infelizmente, várias vezes é nossa. Indo contra o cristianismo, que é a religião do não atire a pedra se você não tiver certeza de que não tem pecado. E, infelizmente, tem muito cristão que está atirando a pedra. E eu já fiz artigo dizendo que se tiver apedrejamento, o único lugar decente para um cristão no apedrejamento é do lado que está chegando a pedra. Então, a gente ser apedrejado, a gente já tem uma tradição, já Estevão e tal. Agora, a gente apedrejar, também temos tradição, infelizmente, né? Mas é uma tradição que a gente tem que encerrar. Isso do ponto de vista cívico, de relacionamento, de convivência, de objetivos comuns. Ora, claro, nós cristãos somos proselitistas e eu estou o tempo todo esperando que o ateu aceite Jesus, que ele experimente a Shekinah, falo que ele é pecador, eu tento converter um ateu, porque faz parte do cristianismo você tentar converter, não é a gente que converte, né? Eu estou usando mal a expressão, mas é um dever religioso meu dizer para ele: olha, você é pecador, a vida não termina aqui, existe um inferno para quem Deus respeita muito os ateus, né? Se algum ateu não quiser papo com Deus, Deus tem lá o inferno para você ir, se você não quiser conversar com Deus, mas existe. Então, tem, eu digo, o pessoal fica meio irritado, mas eu acho o inferno uma grande manifestação do respeito de Deus à diversidade. Você imagina você pegar um ateu que não gosta de música de Deus, leva esse cara